o quão bom era o Pelé, Isabela. Quão bom era o Pelé no futebol? Eu não faço ideia. Eu também. Mas eu sei que ele era bom. Todo mundo fala. E Então, o nosso chat especialista em futebol vai ensinar muitas coisas sobre o Pelé pra gente também, Léo. de lá no canal do Gustavo Marques. Eu vou deixar aqui na descrição pra você se inscrever no canal do Gustavo. A gente não conhece ainda, mas tenho certeza que vai ser brabo. Se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o Pelé apresentou o Brasil pro mundo. De O fato, rei foi mano. o maior jogador da história do futebol, e seus feitos ficaram pra sempre marcados Eu sei uma história do Pelé que é sinistra. Que tava tendo uma guerra entre dois países lá, alguma coisa assim, não lembro quais eram os países. E aí ia ter um jogo amistoso no Natal que o Pelé ia jogar, sabe? E aí esses dois países pararam a guerra nesse dia pra assistir o jogo do Brasil e ver o Pelé jogar. Caramba! Sério? Aham, Mentira. é. Cara, isso tem muita cara de fake news. Cara, essa história todo mundo conta. Canta é foda. Ah, Eu não lembro qual eram os países, mas é verdade. Né? Isso aí. é que nesse canal a gente traz meias curiosidades, tá? Se vocês quiserem saber a curiosidade inteira, vocês têm que pesquisar. no mundo dos esportes. Toninho, atenção. Agora Pelé. Pelé. É um gol de Pelé. Golaço, né? Um gol de Sinistro. Pelé, um gol de Pelé, sem dúvida nenhuma, senhores. Muito do que os jogadores craques de hoje em dia fazem em campo, seja com dribles, toques diferenciados na bola ou chutes pro gol, Pelé Pelé já já fazia. fazia no passado, e a sua história foi uma das mais marcantes de todas. Existem jogadores de futebol, e Quantos anos a pessoa tem que ter hoje pra ter assistido Pelé jogar, velho? Eu não assisti. Eu conheci. Mas Eu sou assim, bem será novinha. que meu pai não viu o Pelé jogar, viu? Ô, louco, o Pelé é tão velho. Esse Pelé não é tão velho É, assim. pô, o Pelé é dos anos 50, 70, mais ou menos ali, Ô, né? louco, é. Então é mais velho do que eu Tem que pensava. ter uns 60, 70 anos. Será que minha mãe viu o Pelé jogar? Minha mãe não viu o Pelé jogar, eu acho. no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nasceu um garoto Corações. que recebeu o nome de Perto Edson daqui, Arantes viu? do Aham. Nascimento, filho de Perto Celeste daqui. Arantes e de João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho. O seu João era jogador de futebol e foi jogar no Bauru. Aí, toda a família se mudou com ele para o interior de São Paulo. Em campo, Inclusive, em Três Corações tem uma estátua do Pelé. Tem? Tem, é claro, né, pô. Não, tem que ter, é verdade. Tem. o pai de Edson já fez algo que nem mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. Caraca! A infância de Dico, como Pelé era chamado na época, Dico. foi simples e humilde. Houve um período em que o pai ficou sem receber salário, e o garoto começou a engraxar sapatos na É. rua para ajudar a família em casa. Futebol não era Mas igual sempre é que hoje, podia, né? ele pegava uma bola Não era rentável, eu imagino, né? Futebol não era tão rentável quanto é hoje, mas o Pelé era extremamente rico. Muito rico mesmo. Muito. Muito rico. Não, mas eu falo porque o pai dele, eu acho que não era rico, Não, né? não, mas futebol não era tão rentável. com uma para brincar de futebol. E muito do que ele sabia fazer era graças aos ensinamentos do seu pai Dondinho. Em 1950, Dico tinha apenas 10 anos e viu seu pai chorando. Ele perguntou o motivo do pai estar triste e cabisbaixo. Aí, o pai Dondinho respondeu: porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Dico virou para ele e disse: pai, não chora, que eu vou ganhar uma Copa do Mundo. Ah, E pelos que times fofo. amadores de Bauru, Dico já fazia sua mágica e se tornou Pelé, porque chamava o goleiro Bilé do Vasco dessa maneira e o apelido pegou. No início ele não gostava muito, mas depois tomou gosto. O garoto Sabe qual que foi o maior feito do Pelé na história? Cara, pra quem não sabia nada do Pelé, você sabe muita Você sabe coisa. qual que foi o maior feito de todos? Não. Passar a vara na Xuxa. Ah, Leonardo, nossa. Leonardo, pelo amor de Deus. estava com a bola nos pés foi descoberto pelo ex-jogador Valdemar de Brito, que levou o Pelé para jogar no Santos, em 1956. Ele rapidamente se juntou ao time profissional. Nos treinos, Vem pro Pelé, de Santos, apenas ó, tá 15 anos, fazia coisas mágicas É, pô. que encantou a todos os jogadores do Peixe. Todos sabiam que um fenômeno estava surgindo. No ano seguinte, ele começou a jogar partidas oficiais pelo Santos e destruía fazendo gol a rodo. Em 1957, em 38 partidas, Pelé marcou 41 gols. O grande desempenho fez o jovem ir para a seleção 38 brasileira. partidas, 41 gols, E em caralho. 1958, era ano de Copa do Mundo, lá na Suécia, e o Pelé foi convocado. Na Europa, ninguém sabia o que era o Brasil. Nosso país até então era desconhecido, e ninguém botava fé na nossa seleção. Foi ele que colocou o Brasil como Cara, Copa? Na Copa? Eu não tinha noção do quão grande era o Pelé. Eu fui ter essa noção quando ele morreu. E o mundo inteiro. Cara, eu juro, eu sigo. Eu gosto muito de basquete, por exemplo, né? E eu acompanho muitas personalidades do basquete. E, cara, você vê assim. O mundo inteiro, várias personalidades de lugares diferentes, assim, pessoas completamente aleatórias, de lugares que você nunca ia imaginar que eu tá falando do Pelé parando pra fazer uma homenagem, pra prestar uma Ok. homenagem pra morte do Pelé. Assim, é surreal, velho. O quão grande é o Pelé mundialmente falando, velho. Eu não tinha essa noção, cara. Eu Eu fui continuo ter... sem ter essa noção. Então, ele é absurdamente famoso, cara. A primeira pessoa que as pessoas... Assim, hoje em dia tem o Neymar, né? Mas uma das
um dos nomes que vem na cabeça de um gringo quando você pergunta sobre o Brasil é o Pelé. Eu vi a galera perguntando pro Jack Chan se ele conhecia alguém do Brasil e ele fala, ele não lembrava o nome. Aí ele fala, tem um nome curtinho, um nome engraçadinho. Aí a galera até lembrar ele do Pelé, mas o Jack Chan, né? Ok, gente, eu não sabia não. Que o garoto ia sentir a pressão. Mas com apenas 17 anos, Pelé começou a mostrar traços de majestade dentro de campo. A FIFA escolheu a numeração de camisas aleatoriamente, e o Pelé ficou com a 10. E numeração naquela época não tinha prestígio algum. Mentira! O 10 é por causa do Pelé? Mentira! O camisa 10 o fodão do camisa 10 é por causa do Pelé? Mentira, gente, não! Caraca, eu não sabia disso! Eu tô descobrindo isso agora também. Caraca, a gente tinha que ver o filme do Pelé, cara, sério. 10. Mas depois que ele usou, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Caraca. Devido a uma lesão, Pelé só estreou no último jogo da fase de grupos naquela Copa, contra a União Soviética, e balançou a rede pela primeira vez contra o país de Gales, e se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo. Olha só. Pô, mas era difícil assistir Copa. Agora tá colorido já. Caramba. Cara, na semifinal contra a França. O cara, ele é tão antigo, tão mais velho, mesmo assim, marcou tantas pessoas que a televisão era em preto e branco ainda. Não, e as pessoas conhecem ele. E tinha muitos jogos que nem televisionado era. Pelé destruiu, deu um show de habilidade e marcou 3 gols. Um aproveitando o rebote e o outro aproveitando uma sobra. Já o terceiro, meu amigo, foi um baita golaço. Caraca, olha golaço mesmo. O Brasil venceu a França por 5-2. A grande final foi contra os anfitriões, a Suécia. A seleção brasileira começou perdendo, mas logo a magia e o futebol arte apareceu, e um show passou a ser apresentado dentro das 4 linhas. Pelé fez diversas jogadas bonitas e de efeito, e claro, balançou a rede, primeiro com gol de cabeça. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco. O Pelé, eu sei que ele era um jogador conhecido por ser muito bom cabeceador, assim, ele fazia muitos gols de cabeça, apesar dele não ser um cara muito alto, ele tinha 1,72 m, eu acho, né? Que chique! Ele fazia gol de cabeça, ele caralho, pulava, mas tirava a onda. Ele era muito atlético, ele pulava muito alto, sabe? Pois é. Mas haja mira! E depois marcou um gol lendário e inesquecível, que entrou para a história das Copas. Tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, bate a perigo! Golaço mesmo, meu. Absurdo. Meteu o chapéu, nem dominou e dá-lhe. Golaço, hein, velho? Você tá louco. Puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Sei lá, velho. De Copa do Mundo de Pelé. Gol lendário. Mano, esse gol é difícil, hein? Nem dominou, velho. O Brasil chutou a bola venceu caindo. a Suécia por 5-2, com direito a 2 gols de Pelé e um show dos brasileiros que apresentaram o país do futebol para o mundo. A seleção conquistou seu primeiro título de Copa. Pelé, em 4 jogos, marcou 6 gols e se tornou o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Legal, com 17 anos. O menino da vila cumpriu a promessa que tinha feito ao pai 8 anos antes. De volta ao Brasil... Cara, só 8 anos. Caramba, ele cumpriu anos, então ele cumpriu a promessa cedo, cara. Cara, jogador jovem desse jeito, eu sei que o Ronaldo Fenômeno também. Inclusive, a gente pode até ver um vídeo do Ronaldo Fenômeno aí, se você estiver assistindo aí e quiser. Eu gosto de assistir esses vídeos, assim, de jogadores históricos. Eu acho legal, apesar de eu não ser um cara de futebol. Mas é legal ver, assim. E a gente pode trazer também... Eu sei que ele é um jogador também que, muito jovem, fez muito sucesso, foi muito bom. Mas acho que ele era mais velho até que o Pelé, né? Não foi o Ronaldo que meteu um hat-trick agora, num jogo recente? Ronaldo Fenômeno. Foi. Ele jogou aonde, Isabela? Ele jogou alguma coisa que ele não jogava há muito tempo e ele meteu um hat-trick, não é? Não é possível que eu caia na fake news, gente, juro. Tá certo. Cumpriu a promessa que tinha feito ao pai 8 anos antes. De volta ao Brasil, o povo brasileiro vivia maravilhado e feliz nas ruas graças à conquista da equipe brasileira. Pelé foi aclamado e se tornou um símbolo nacional, uma recepção digna de realeza. Ele passou a ser admirado por todos. O menino negro, pobre da favela, se via no Pelé. Ele era a imagem mais promissora que o Brasil tinha, e ele encantava a todos dentro e fora de campo. Podemos dizer que ele foi a primeira estrela esportiva mundial. Era como ser mágico. E com a bola nos pés, ele fazia magia e muitos gols pelo time da Baixada. As pessoas paravam para vê-lo ou ouvi-lo jogar, fechando comércios e ligando o rádio ou a TV. Naquele ano, em 46 jogos oficiais pelo Peixe,
Pelé marcou 66 gols. Caraca. Fora que ele teve que se alistar no exército porque completou 18 anos. Ah, ele Não, foi pro mas Também exército. jogou no vamos time do liberar. quartel, disputando torneios e campeonatos entre as forças armadas. Ele ficou lá Mentira. por 6 meses. Nem Respeitei. liberaram ele? Pelo Santos, em 1959, Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira, contra o Juventus de São Paulo. A jogada começou com o Durval pela direita, que driblou um e fez cruzamento pro Rei, que deu um chapéu no domínio, Ah, chapelou esse mais gol um, aí eu tô mais ligado. um e depois chapelou o goleiro. De cabeça, ele mandou pro fundo da rede. Um golaço, mas não teve filmagem, e fizeram uma simulação do lance. Eu já ouvi falar desse gol aí mesmo, velho. Caraca, velho. Que esse é triste não lendário ter mesmo. filmagem. Tem mesmo são fotos e os depoimentos de quem viu aquela obra de arte. Pelé era totalmente atlético. Ele adorava treinar e tinha o costume de ficar no campo depois do treino para aperfeiçoar suas habilidades. Além disso, adorava treino físico. O cara parecia uma máquina de tanto que gostava de treinar. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Se exercitava todos os dias e incentivava muito os companheiros de equipe a fazerem o mesmo. Naquela época, não existia o Brasileirão ou a Libertadores, e o Santos fazia excursões pela Europa mostrando o futebol brasileiro para o mundo. Os caras tinha venciam isso? geral. Foram poucas derrotas, e uma delas para o Olympiacos da Grécia. A equipe grega ficou tão feliz que colocaram feito no hino do time. Já em 1962, ano de Copa do Mundo no Chile, todo mundo achava que aquela seria a Copa do Pelé, porque ele estava mais maduro com 22 anos e estava dando show em campo. Mas o Mas- camisa 10 se machucou na segunda partida daquela Copa, Ah, com dor na que virilha, bolacha. e não jogou mais aquele Mundial. Que pena. Aí, o Garrincha e companhia garantiram o título mundial para o O Brasil. Garrincha é famoso, Fora dos olha. gramados, o Brasil Garrincha como famoso país também. estava se modernizando em eficiência, em O Garrincha é o cara das pernas tortas, né? Meu pai sempre falava do Garrincha, das Não pernas conheço também, não. Mas, É. ó, o pessoal deu uma curiosidade legal aqui, que a bola e a chuteira dessa época eram muito mais duras e pesadas, o que torna muito mais interessante o Pelé cabeçando a bola. tortas. É verdade. O jogo era diferente, né? Com certeza. e cultura. E o Pelé teve um papel fundamental nisso. Ele foi o garoto propaganda de diversas marcas e produtos, além de fazer participações em diversos programas de TV, novelas, filmes e séries. Aí, ó. Você é o Pelé? Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Que isso? futebol? É meme, Isso aí não é meme? Isso é meme. um virou Ah, meme tá, isso aí. que susto. Brasileiro mundo afora. Se você dissesse que era brasileiro para um gringo, eles simplesmente responderiam Pelé. Hoje é O Santos Neymar, né? continuava Hoje é o dando Neymar. show mundo É. afora, e também no recém-criado torneio Taça Brasil, que era o que podemos chamar de Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou 5 vezes consecutiva, mas em 1966 era hora de mais uma Copa do Mundo. Pelé queria o seu terceiro troféu para se aposentar da seleção, mas naquela época o futebol já tinha mudado um pouco. Passou a ser mais pegado e mais truncado. As seleções adversárias prepararam um esquema para parar Pelé e fizeram Caraca. diversas Já começaram faltas a se nele no preparar. decorrer do torneio. Pelé apanhou bastante na Copa de 66. Coitado. Foi caçado em todas as partidas, e a seleção brasileira venceu apenas a partida de estreia. Perdeu os outros 2 jogos da fase de grupos e não se Nossa, foi classificou eliminado para na as fase de eliminatórias. O camisa 10 jogou 2 partidas e marcou um gol. Pelé queria então se aposentar da seleção, mas acabou Mas- voltando atrás para poder jogar mais uma Copa. Só que antes disso, um momento marcante aconteceu com a camisa do Qual? Santos. Em 1969, a equipe estava em turnê no continente africano, e na Nigéria havia uma guerra civil. Aí, ó. Mas para Você que o vai Santos falar. pudesse jogar lá, foi decretado um cessar-fogo. Pelé e a equipe santista simplesmente pararam uma guerra. Tá Ainda vendo? naquele ano, na Viu? Não foi mentira o que eu falei. Não foi, cara. Finalmente, hein, Léo? Trouxe uma verdade pra esse canal. dentro do Maracanã, Pelé, até então, tinha 999 gols marcados. Precisava de apenas mais um para fazer 1000 gols. E ele sofreu um pênalti contra o Vasco. Antes da cobrança, os jogadores do Santos não estavam nem perto da área. Apenas os jogadores do Vasco. Os santistas ficaram lá no meio de campo perfilados. Pelé não entendeu nada, porque se ele errasse, quem pegaria o rebote? Mas o time confiava nele. Naquela hora, Pelé disse que suas pernas começaram a tremer e que ele estava bem nervoso, com a respiração ofegante e apreensivo. E na hora do Tá chute, normal, né? isso aí Coitado. aconteceu. Também um Ó, homem essa tem imagem. frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Foi gol. Foi gol, tome. Aí acabou o jogo, né? Olha a loucura. O time Todo do mundo Santos confiou no cara. Fora dos gramados, naquela época o Brasil vivia o auge da ditadura Aham. militar, onde o povo mal tinha liberdade no ir e vir ou de expressão. E o Pelé era muito criticado pela falta de posicionamento quanto a isso. Ele de fato não queria jogar a Copa de 70, mas os boatos de alguns jornalistas são de que ele foi praticamente obrigado a ir jogar pelo governo. Já nas palavras do Caraca. rei, ele mudou de ideia e decidiu ir jogar porque sentia como um último desafio a Copa de 70, com seus 29 anos de idade.
E ele É doido pensar que 29 anos nessa época aí já o era. cara tava velho, né, mano? Mas é só Futebol. você lembrar dos vídeos do Silvio Santos, dele fazendo, tipo, vai dar namoro. Verdade. Que é aquela galera. Quantos anos você tem? As mulheres parecendo que tinham uns 40, 50 anos e os Não, homens é. também. E ai, tenho 18, ai, tenho 17. E ainda mais pro futebol, né? Não, ainda mais pro A futebol. tecnologia que a gente tem hoje pra Sim. fazer o atleta ter uma longevidade maior, né? A gente não. Obviamente, né? A tecnologia não era tão avançada quanto é hoje, né? Então faz sentido as pessoas parecerem também mais velhas, né? Os trabalhos também eram diferentes, pô. O time de Zagallo não tinha só o Pelé de craque. Não, aquela foi uma das melhores, se não a melhor seleção brasileira da história. Ah, é? O grupo era extremamente unido e ficou conhecido como Esquadrão. Quadrão. Eram como se fosse uma família mesmo, nas resenhas e também dentro de campo. Apesar do time recheado de lendas e estrelas, a seleção estava desacreditada. Nem todo mundo botava fé na equipe. O pessoal mandou um vídeo pra gente ver também, que a gente vai ver, vai trazer aqui pro canal. Comenta aí se você quer, que era um explicando todas as Copas que o Brasil ganhou. Boa! Como que era ali os times e tal. Legal, né? Aham. Eu não sei dessa dos anos 70. Do péssimo resultado na Copa anterior. Além disso, na partida de estreia contra a Tchecoslováquia, o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar com o Rivelino. O Aí, Pelé foi ontem quase que fez um mudou. golaço do meio de campo. Tocam bem a bola os jogadores tchecos. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase que ele derruba esse estádio que ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Essas coisas é que... Mas o gol da virada veio no segundo tempo e dos pés dele. Por que esse cara narrando? É o Brasil Galvão Bueno? venceu por 4 a Acho 1. que não. O Galvão é tão velho assim? Não é possível que é tão velho assim, galera. Calma lá. Ele chutou de trás do meio. Gente, sei lá, eu tô tentando entender aqui também o que aconteceu. O seguinte foi contra a Não, Inglaterra. pô, sei lá, E o velho. Pelé obrigou o goleiro Gordon Banks a fazer uma das melhores defesas da história do futebol. Postado de Cooper, Jair puxou pela direita, passou por ele, vai cruzar, na boca do gol, cabeceada. Ai! Não! Caraca. A defesa de bate. Um cruzamento sensacional. Na partida, o Rei deu uma linda assistência para o Jairzinho balançar a rede. E o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0. Contra a Romênia, Pelé marcou 2 gols, sendo um de falta. Um baita golaço. Passou por ele, apontou, atirou. Essa foi a primeira Copa transmitida na TV brasileira? Sério? Ah, é? 19 minutos. Explode. La Caraca. perla de Guadalajara. O Brasil venceu a partida por 3 a 2. Contra o Peru nas quartas de sabe. final, mais um show da seleção. Pelé não marcou, mas deu assistência. E a equipe venceu por 4 a 2. A semi foi contra o Uruguai. E o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa, o Pelé ativou o modo apelão e começou a jogar muito. Ele Ó, fez uma jogou no modo jogadaça apelão. incrível e foi derrubado na área. Mas o juiz não deu pênalti. Ah, safado. Ali, ó, o chat tá avisando a gente, ó. Falou assim que os caras estudaram essa defesa da cabeçada que o goleiro fez. Dizem que o goleiro só pegou a cabeçada, né? A bola, porque ele adiantou o pulo. Ele deu um predict. Tome. Pisou de forma desleal no Pelé, pra machucar. E Aí, ó. aquilo deixou o Rei furioso. Sujo! Cansado Jogaram de apanhar sujo. como nas 2 Copas anteriores, Pelé gravou o número da camisa dele. Em um lance na lateral, Pelé estava correndo, e o Fontes veio marcar. Aí, Pelé esperou ele chegar perto e deu uma cotovelada na cara do uruguaio. Caraca! O Fontes vinha para quebrá-lo. Momento propício pro Pelé dar um troco nele. O Pelé espera ele certinho. O narrador Pelé ainda todo recebeu uma carioca. falta no lance. Depois, o Brasil virou com o Jairzinho e ampliou com o Rivelino, que recebeu uma assistência do Pelé. O Rei quase marcou o quarto em uma jogada de gênio. Caraca! Enganou o Foi bobo. gênio mesmo, hein, velho? Olha isso. Nossa senhora. Caraca. Ai, que Ah. pena, velho. Não, mas ver o Pelé jogando, cara, isso devia ser absurdo. Podia ser legal mesmo, né, velho? Aham. O Brasil venceu o Uruguai por 3 a 1 e chegou até a É grande final contra a criativo o Itália. jogo, né? É No diferente. caminho até o estádio, Pelé chorou e pediu ajuda para Deus. Aos 18 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar de cabeça. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Rivelino e mandou a boca na meta, pula Pelé, cabeceou, gol! Esse jogo foi contra quem? Eu me perdi aqui. Uruguai, não foi? Não, esse já é outro, Esse é a né? final, né? A comemoração foi lendária. Soco no ar e abraço no Jairzinho. A Itália? Itália conseguiu Ah, empatar, Itália. Itália. mas o Brasil marcou mais 2 gols com Gerson e Jairzinho. A seleção brasileira jogou muito naquela partida, e a prova disso foi o último gol. O melhor gol da história da seleção, na opinião de muitos.
Um gol que representa muito o espírito daquele time. O esquadrão marcou um gol coletivo que terminou com o chute do Carlos Alberto. Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila, Aqui já podia comemorar. Quem ganhasse essa Copa seria o primeiro tri. Então tava todo mundo dando a vida, né? Brasil, tricampeão mundial. O Pelé se aposentou da seleção no ano seguinte, em 1971, com 30 anos de idade. O Rei se aproximava do seu fim de carreira e deixou o Santos em 1974, com 1.116 jogos disputados Caramba! e 1.091 gols marcados. Meu Deus! Ele ficou 16 anos no Peixe. Pelé resolveu ir jogar nos Estados Unidos, no time chamado Cosmos, e ficou lá por 3 anos. Ele não era apenas um jogador, era praticamente uma celebridade. Dentro de campo, o Rei fez bonito também. Marcou vários gols, inclusive um de bicicleta. Vamos ver. Ô, louco! Que é isso, cara? Que absurdo! Golaço mesmo. Golaço. Ó. Agora, por que essa posição aí chama bicicleta? É porque a perna aparece quando a gente tá pedalando? Pode ser, pode ser. No dia 1 de outubro de 1977, Pelé se aposentou dos gramados. E o Rei deixou seu legado no futebol. Foram 1.363 jogos, 1.281 gols. Caraca, não muita amistosos. coisa. Já em jogos oficiais foram 795 jogos, 756 gols marcados. Caraca, e mano. 367 assistências. Uma incrível média de 1.41 de participação em gol por jogo. Além Meu disso, Deus. Pelé Muita conquistou coisa, 3 cara, é um Copas do monstro. Mundo, 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, 5 Campeonato Brasileiro e vários outros títulos e prêmios. Um jogador completo, capaz de finalizar e dar passes com as 2 pernas. Cabeceio certeiro, impulsão acima da média, força, agilidade e muita, mas muita garra. O famoso jogador perfeito. O Rei faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no colo. Mas uma coisa é certa, um rei nunca perde a majestade, e o Pelé jamais será esquecido. O gol mais bonito que eu marquei saiu de uma tabelinha com a Celeste, e o batizamos Edson Arantes do Nascimento. O Pelé revolucionou o futebol. Fofinho. O Pelé parou uma guerra. O Pelé uniu países e famílias. Não havia problema de raça ou de língua. Eu nasci em 1970. Em 2002 fui campeão do mundo. Eu era o capitão. Tive a honra de receber o troféu da Copa do Mundo de ninguém menos do que quem? Pelé. Caraca. Cara, se eu falar mais eu vou chorar. É muito emocionante. Vê-lo jogar era ver a alegria de uma criança combinada à graça extraordinária de um homem pleno. Caramba, Eu lembro de uma Nelson cena Mandela. final da Copa do Mundo de 1998. Terno e gravata, tapete vermelho. Tinha Eusébio, Franz Beckenbauer, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Tim Burton, Alan Dillon, Rod Stewart. Tamanha ansiedade, um estádio lotado, uma bela tribuna. Então uma coisa louca aconteceu. O Pelé chegou à tribuna e todo mundo parou. Se levantou e aplaudiu por uns 5 minutos. Espetacular. Caramba, que Espetacular. legal, cara. Nossa. No momento em que a bola chegava aos pés do Pelé, o futebol se transformava em poesia. Um artista, a meu ver, é alguém capaz de iluminar um quarto escuro. Eu nunca achei e nunca vou achar a diferença entre o passe do Pelé para o Carlos Alberto na final da Copa de 70 e a poesia do jovem Rimbaldi. Existe em cada uma dessas manifestações humanas uma expressão de beleza que nos toca e Gente, mas pra mim, que não tenho noção nenhuma de futebol, vi aqui as jogadas dele e fiquei encantada, sabe? E o que eu sei de futebol, cara? Não sabia nem do Pelé aqui, né? Conheci o Pelé, mas eu falo, não sabia nem que o Pelé era tão bom. Sabia que ele era bom, mas eu não sabia que ele era bom assim, nesse nível, né? Quando você vê as jogadas dele, você fica impressionado. de Stefano. Eu me recuso a classificar o Pelé como jogador. Ele estava acima disso. Ô, Todo louco. mundo queria apertar a mão dele, tirar uma foto com ele. Dizer que você havia ido a uma festa com o Pelé era a maior medalha de honra Caramba, da Mick época. Jagger, Meu ó. nome é Ronald Reagan. Sou presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é o Pelé. O Muhammad Ali acenou para a multidão, mandou beijos, fez tudo o que se esperava de Muhammad Ali. Mas assim que entrou no vestiário e viu o Pelé, ele parecia uma criança admirada. Quando as pessoas viam o Pelé pela primeira vez, era inacreditável. Eles começavam a chorar, os caras o seguravam e o beijavam como se estivesse diante de Deus. Era uma loucura. Ser considerado o rei do futebol não é tarefa para poucos, é tarefa de Não é o Romário que fala, não sei se é o Romário, mas não é o Romário que fala que acima dele só o Pelé e o Ronaldo Fenômeno, eu acho? É, o Ronaldo, o Romário fala isso, ele fala. Ele fala mesmo. Ele fala. Tá, não é fake news, pelo menos dessa vez. Ele fala. O cara conseguiu a admiração de todas as nações do mundo, de todos os jogadores e torcedores, tanto do passado quanto do presente. O único a ter conquistado 3 Copas do Mundo.
e o único a ter sido Doideira. idolatrado e respeitado por todos. Podem existir craques no mundo da bola, mas igual a ele, será impossível. Se o futebol Caraca, fosse um foda. conto de fadas, todo mundo sabe quem seria o rei. Irado, hein? Pô, muito bom o Cara, vídeo, hein? Legal pra Que caralho. legal. Oh, não ironicamente, eu fiquei com vontade de assistir o filme do Pelé, juro. Juro. Dá vontade mesmo. Dá, Comenta dá. aí se você quer que a gente traga mais vídeos de futebol, conhecendo as lendas do futebol ali também, né? Legal, gosto. Tô interessante ver Eu a também. história.